Nós começamos a estudar Atos capítulo 20, e eu expliquei hoje pela manhã o contexto. Paulo começou a sentir algo que não dava para explicar, era um mover do Espírito no seu coração, e nesse mover do Espírito ele sabia que ele estava terminado o ministério dele na igreja de Éfeso, e ele agora estava voltando para Jerusalém. Esse era o seu propósito, mas Deus já estava trabalhando no coração dele que tempos difíceis viriam, que ele seria preso, que ele seria levado para Roma. Ele não sabia muito bem os detalhes, mas o coração dele já estava com aquela sensação de que era a última vez que ele ia ver aquelas igrejas que ele tinha plantado. Mais à frente, no capítulo 20, os profetas de Deus na igreja começam a se levantar para dizer para a igreja e para dizer para Paulo que iria acontecer estas coisas, mas Deus já estava trabalhando o coração dele. E então ele faz uma viagem de despedida. Ele vai para as cidades onde ele plantou as igrejas, e ele vai ali, ele compartilha o sentimento do coração, e ele prepara a liderança desse povo e segue uma viagem tensionando ir para Jerusalém. Há um movimento de perseguição intensa, e por causa disso cada igreja daquelas manda um emissário ir junto com Paulo. E lá há um emissário da igreja de Filipos, há um emissário da igreja de Tessalônica, e como se aqueles irmãos estivessem junto com eles, sentindo que era uma viagem de despedida, e então que eles fossem guardando o apóstolo até aquele lugar que Deus tinha preparado para ele. Chegam notícias que há uma armadilha preparada, e então um grupo desses irmãos seguem de navio como estava planejado, e outro grupo segue a pé na viagem junto com Paulo. E eles se encontram na cidade de Troade, e ali eles fazem um culto. E esse é um dos poucos cultos que a gente tem a descrição do que aconteceu nesse culto. E isso se encontra no capítulo 20 do livro de Atos, a partir do verso 7, onde a Bíblia diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, e continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, e vencido pelo sono caiu do terceiro andar, e quando o levantaram estava morto. Paulo desceu e inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Não fiquem alarmados, ele está vivo. E então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. E hoje pela manhã a gente já aprendeu algumas coisas interessantes. A primeira coisa que a gente aprendeu é que continua acontecendo o que acontecia no passado. Gente dorme no meio do sermão. Aí a minha mulher cochichou lá do fundo: e o pastor fala muito. Longo sermão, né? É duro, hein? Que não dá nem para brigar com ela, né? Então, bom, nós já aprendemos isso, né? Não sei se aprendemos, porém estamos aqui, né? E nós aprendemos alguns elementos que acontecem no culto, né? O primeiro deles é o dia do Senhor. O culto que aquela igreja realizava em outros trechos da palavra de Deus era no primeiro dia da semana, no domingo. E nós aprendemos na Bíblia, olhando para vários trechos da Bíblia, que este era o costume dos apóstolos, celebrar o dia do Senhor, ou seja, o domingo, como culto cristão. Nós falamos hoje pela manhã que durante um tempo o judaísmo e o cristianismo andaram juntos. O cristianismo foi visto como uma seita do judaísmo, e o que acontecia é que no sábado eles iam ao templo, faziam os sacrifícios e assim por diante, e no domingo eles se reuniam nas casas para partir o pão, para celebrar a ceia do Senhor, para orar, para meditar, para estudar a palavra de Deus e assim por diante.
E aí fomos estudando vários trechos na Bíblia e dissemos: olha, você precisa, se alguém te disser que você tem que adorar a Deus no sábado e não no domingo, pode ficar tranquilo, porque a palavra de Deus diz que desde o começo a igreja cristã fazia isso, porque Jesus ressuscitou nesse dia, porque o dia de Pentecostes aconteceu num domingo onde o Espírito Santo desceu sobre a igreja, porque este era o costume da igreja, e quando desapareceu o templo de Jerusalém, permaneceu o culto cristão, a adoração a Jesus e o ensino da palavra. Agora à noite, eu queria continuar olhando para um outro elemento do culto, que é, além do dia do Senhor, a ceia do Senhor. A Bíblia nos diz que no primeiro dia da semana, eles se reuniram para o partir do pão. O que significa o partir do pão? A igreja primitiva realizava uma refeição comunitária chamada ágape. Isso acontecia nas casas. Então, quem frequenta a célula aqui? Levanta a mão. Então vocês já estão entendendo o que é ágape. É aquele negócio que acontece na célula, que a gente toma um chazinho, come a bolachinha, alguns já fazem outras coisas mais substanciosas, e a gente fica conversando, tendo comunhão, né? É isso aí, eles faziam isso porque eles cultuavam, não existia templo, eles cultuavam de casa em casa. Não existiam templos naquele tempo da história. O que existia era a casa dos irmãos. E alguém que tinha uma casa maior, pegava o sótão da casa, que chamava-se cenáculo, né? Ou o ático, como a gente tem hoje aqui, né? Aquela parte de cima da casa, um terraço grande coberto, e ali as reuniões aconteciam. As pessoas vinham e celebravam a Deus juntas. Esse era o culto naquele tempo. Mais na frente, isso vai acontecer em grandes ajuntamentos, mas as grandes igrejas, elas estavam reunidas de casa em casa, e em alguns momentos eles faziam uma grande assembleia, uma grande reunião, como nós estamos vivendo aqui. E o que eles faziam nesta reunião? Eles tinham esse tempo desse lanche juntos, que eles chamavam de ágape, que quer dizer amor, o compartilhar do amor. Comiam juntos, e era uma coisa muito bonita, porque dentro da igreja existiam escravos, e senhores de escravos, gente importante da cidade e gente muito pobre, abaixo da linha de pobreza, e naquela noite todos se sentavam à mesa juntos, todos comiam juntos, todos celebravam juntos, e um olhava para o outro e chamava de irmão. É bonito isso, não é? Tremendo. Algo completamente diferente da cultura daquele tempo. E a Bíblia diz, de eles celebrarem essa festa comunitária, eles partiam o pão, ou eles tinham uma refeição de comunhão chamada Ceia do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 42, já vai nos dizer que isso acontecia lá em Jerusalém. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. E como é que era a ceia do Senhor naquele tempo? Como é que era a cerimônia de celebrar Jesus Cristo morto e ressuscitado? Paulo vai nos ensinar isso a respeito desse assunto em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17, onde a Bíblia diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Paulo está fazendo uma crítica. Ele diz assim: olha, vocês não estão celebrando a comunhão, porque vocês estão agora comendo sozinhos, e a gente tem que esperar uns pelos outros e poder participar juntos. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja
de Deus e humilham os que nada têm, que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Paulo faz uma introdução aqui e ele está dizendo o seguinte: olha, tem escravos, tem gente rica. E ali naquela igreja eles começaram a fazer algumas coisas que Paulo dizia, não é assim que funciona. Os pobres ficavam na mesa dos pobres, se tivesse comida, comiam. Se não tivesse, porque eram escravos e não podiam trazer a comida do seu senhor, passavam fome. E os ricos? Comiam em separado. E Paulo falou, olha, não foi assim que Jesus ensinou. Vocês são o povo de Deus, vocês vão comer juntos. E vão esperar uns pelos outros, e vão partilhar todas as coisas. Porque essa mesa não pertence a vocês, é do Senhor. E quem convida para essa mesa não são vocês, é o Senhor. Essa é a primeira lição sobre a ceia do Senhor que a gente tem para aprender. Essa mesa não me pertence, nem pertence a você. É do Senhor. E é Ele quem convida os seus filhos, os seus servos a partilharem dessa mesa. Por isso não pode haver acepção de pessoas. Rico, pobre, culto, inculto. O que tem a ver, que tem que existir é o povo de Deus. Um povo lavado no sangue de Jesus Cristo e unificado por aquilo que Jesus fez. Efésios capítulo 2 vai dizer que todo o muro de separação que existia entre os homens caiu por terra quando Cristo Jesus morreu e ressuscitou por nós. Por isso não existe mais judeu nem grego, pobre, rico, sábio ou não, nem igreja de pobre, nem igreja de rico, nem igreja de classe social A ou B, nem público-alvo para a pregação do Evangelho. O que tem que existir é o povo de Deus que se reúne ao redor na mesa do Senhor para celebrar a graça do Todo-Poderoso na nossa vida. Se não for assim, está tudo errado. Não é lógico isso? E aí Paulo continua, ele vai dizer para a gente, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernimento do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Paulo vai nos ensinar então como é que a ceia do Senhor era praticada. E ele vai dizer que esse memorial, que tem o pão e o vinho no seu centro, ele era um convite a que nós estivéssemos olhando a vida cristã e a fé em 4 diferentes perspectivas. E eu queria olhar para esse convite do apóstolo Paulo. Quais são as perspectivas que o pão e o vinho que estão sobre essa mesa, que daqui a pouco nós vamos partilhar, nos convidam a olhar? O primeiro é a perspectiva do passado, é olhar para trás. Por que nós celebramos a ceia do Senhor? Por que que tem um pãozinho e um cálice com vinho que nós vamos partilhar? Por quê? Porque Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados.
Eu acho tremendo a maneira de Deus trabalhar com a gente. Naquele tempo não tinha gravador, CD, não tinha vídeo, não tinha DVD, não tinha nada disso. E algumas verdades não poderiam ser esquecidas. E precisavam ficar gravadas no nosso coração e na nossa mente. E então Jesus, na noite em que ele foi traído, ele quis deixar uma marca para a sua igreja, de tal maneira que mesmo que os pregadores se esquecessem de falar disso, a igreja continuaria dizendo essa verdade. Ele pegou um pão, partiu o pão em vários pedaços, pegou um pão, partiu o pão em vários pedaços, e ele disse: isto representa, isto é um símbolo do meu corpo, que vai ser partido por vocês. E ele deu um pedacinho do pão que ele tinha na mão para cada uma das pessoas, para cada um dos seus discípulos. E a ideia era que, na medida em que cada um comeu o pão, Jesus estava distribuído entre todos. E a ideia é, o corpo de Cristo que foi partido, ele está reconstituído na minha vida, na tua vida, na vida de cada um de nós, quando nós estamos juntos como igreja do Senhor. Mas de outro lado, está nos lembrando que um dia especial na história, Jesus tomou o meu lugar na cruz, e eu só posso ser parte desse corpo e tomar parte desse pão se eu entender que foi por mim que Jesus morreu na cruz. Aí Jesus pegou o cálice de vinho que ele estava tomando, junto com o alimento. E ele pegou o cálice dele e deu o cálice dele para que cada pessoa tomasse um golinho. Tomava um golinho e passava, tomava um golinho e passava, até que voltasse para ele. E ele disse: este cálice é o símbolo do meu sangue que foi vertido na cruz do Calvário por vocês. Este sangue é aquele que sela uma nova aliança e um novo pacto entre Deus e os homens. O pacto do Velho Testamento, da lei, foi selado com a morte de um cordeirinho. E ele está dizendo agora, essa aliança é superior àquela aliança, porque não foi um cordeirinho que morreu, mas foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do Filho de Deus, o Deus encarnado, que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. E cada vez que nós celebramos esse memorial, nós estamos anunciando que Jesus morreu e ressuscitou para nossa salvação, e que esta é a mensagem mais importante, que não pode deixar nunca de ser pregada. Jesus morreu e ressuscitou para nossa salvação. Esse é o cerne do Evangelho. 1 Coríntios 15, versos 3 e 4 diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que recebi, Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado, foi ressuscitado ao terceiro dia segundo as Escrituras. Não foi a vida ou os ensinos de Jesus que nos salvaram. Ah, pastor, o que o senhor está falando? Que negócio é esse? Jesus não foi um profeta só. E não foram os bons ensinos de Jesus que estão no Sermão da Montanha que garantiram a nossa salvação. Ele é muito maior do que qualquer profeta, porque Ele é o Deus encarnado, e como Deus encarnado, Ele tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e morte eterna.
E então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, toda a condenação da lei estava sendo lançada sobre ele, para que não fosse lançada sobre mim. E quando Jesus desceu ao Hades, ao inferno, ele desceu lá por mim. E quando ele ressuscitou de lá, ele trouxe nas mãos a chave da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então foi a morte e a ressurreição de Jesus que garantiram a nossa salvação. E o que a gente está dizendo aqui, quando a gente celebra a ceia do Senhor, é isso: Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e se eu posso tomar parte desse pão e desse vinho, se eu posso cantar como nós cantamos, se eu posso falar com Deus com essa liberdade com que nós falamos, se eu posso sentir a presença do Espírito, se os dons do Espírito vêm sobre a nossa vida, é porque Jesus fez isso por mim. Se não tivesse isso acontecido, eu não podia fazer nada disso. Então, Deus queria inculcar isso em nós. Jesus queria que isso ficasse gravado. Ele vai dizer assim: você vai repetir esse memorial, vai repetir, vai repetir, vai repetir, vai repetir, vai repetir, até que ele venha. Para você nunca esquecer o que significa o Evangelho. Cristo morreu e ressuscitou para minha salvação. Não tem uma bênção do cálice, nem tem uma bênção no pão. O cálice e o pão são um símbolo. Eles não detêm poder especial. É por isso que nós batistas não acreditamos que a ceia do Senhor seja um sacramento, um ato que confira bênçãos, ou um ato que confira ou contribua na minha salvação. O que nós cremos é que é um símbolo tremendo, que me reporta a verdadeira bênção, Jesus. E isso está claro quando Jesus fala em João, Evangelho de João, capítulo 6. E ele vai dizer que para poder ser salvo, eu preciso comer e beber do Senhor Jesus. Mas ele não está falando desses elementos. Ele está falando de uma íntima e profunda intimidade, comunhão com o dono desses elementos simbolizados aqui, o Senhor Jesus. Então, quando eu olho para trás, o que eu aprendo é o cerne do Evangelho. Cristo morreu pelos meus pecados. Isaías 53 diz isso: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele morreu por nós. 1 Pedro 2,4 diz assim: levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Eu quero dizer para você que Jesus morreu para pagar uma conta que você nunca podia pagar. Se você acredita que você pode ganhar o céu fazendo boas obras, você está perdido. Porque no teu balanço bancário no céu, você sempre vai estar no negativo. Não tem jeito. E é por isso que Jesus tomou o meu lugar e o seu lugar. E Ele demonstrou esse amor tremendo para conosco. É isso que diz Romanos capítulo 5. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Diante da mesa do Senhor, nós não andamos ao redor de um monumento para admirá-lo. Não. Nós temos comunhão com o Salvador vivo em nossos corações pela fé. Esses elementos daqui a pouquinho vão ser distribuídos, o pão e o vinho. Eles não têm poder. Não significa que se você comer você vai ser curado, ou se você beber vai ser salvo.
mas significa que aquele que morreu e ressuscitou para você é poderoso o suficiente para entrar na tua vida e ser o seu Salvador. E você não pode esquecer que é só por Ele e só Ele tem o poder de nos salvar. Eu sei que já contei isso para vocês, mas isso é uma coisa tão forte nas minhas lembranças que eu preciso repetir para você. Para mim era muito difícil entender por que Jesus tinha que morrer pelos meus pecados. É muito complicado. Eu não sei se você já parou para pensar, mas esse negócio de Jesus morrer para os meus pecados é um negócio complicado. Como é que funciona esse negócio de substituir? É muito esquisito na minha mente. E um dia eu estava meditando nisso e o Espírito Santo é tremendo, né? É um professor tremendo, né? E ele então me fez recordar uma cena da minha infância. E quando eu lembrei dessa cena, eu lembrei e consegui entender como funciona esse processo de Jesus tomar o nosso lugar. Nós estávamos brincando na sala de casa, minha irmã era pequenina ainda, estava aprendendo a andar, eu também era bem garoto, e ela então conseguiu alcançar a fechadura da porta de casa, e logo de frente à porta, nós morávamos num prédio de apartamentos, tinha uma escadaria, e a minha irmã então foi caminhando, não é? Cambaleante na direção da escadaria, e quando o papai que estava sentado na poltrona viu a minha irmã caminhando na direção da escadaria, ele deu um salto, foi correndo para pegá-la, mas ela começou a andar rapidinho, né? E não dava para ele segurar. E então quando ela começou a cair, ela ia rolando pelas escadas, o papai deu um salto que nem um goleiro, segurou a minha irmã na mão assim, e foi descendo de peito as escadas, até lá embaixo. Ele ficou todo arrebentado. Doía tudo, marcado, roxo, quebrado, machucado, mas a minha irmã não tinha um arranhão. Eu estava meditando na palavra de Deus anos atrás, e falava: Senhor, eu não consigo entender. Ele falou: você lembra do teu pai? O que ele fez? Ele tomou o lugar da sua irmã. Por que ele fez? Porque ele amou a sua filha. Querido, foi isso que eu fiz por você. Eu amei você. E eu sabia o que ia acontecer com você. Morte física, morte espiritual, descer ao inferno. E eu fui lá por você, para que você possa ter vida eterna comigo. E cada vez que a gente celebra a ceia do Senhor, a Bíblia está dizendo para a gente: lembra que isto é o cerne do Evangelho. A segunda perspectiva que nós devemos olhar quando a gente celebra a ceia do Senhor é para frente. A Bíblia diz no verso 26, texto que lemos lá em 1 Coríntios: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até quando? Até que Ele venha. Nós observaremos a ceia do Senhor até um dia. E eu acho tremendo isso que vai acontecer. Jesus disse assim: eu não vou beber mais do fruto da videira até o dia do nosso encontro. E a Bíblia diz que no dia em que Jesus voltar, no dia da volta do Senhor Jesus, vai ter uma série de acontecimentos extraordinários. A Bíblia diz que Ele vai descer nas nuvens, que os mortos vão ressuscitar primeiro, que os que estiverem vivos serão arrebatados. Mas a Bíblia nos diz que vai haver uma festa, que quem vai preparar essa festa serão os anjos do Senhor. E nós seremos os convidados dessa festa. E vamos participar dessa festa. E essa festa tem um nome na Bíblia chamado de Bodas do Cordeiro, ou o casamento do Cordeiro de Deus, que é Jesus. E a Bíblia diz que a igreja é a noiva do Senhor Jesus. E nesse dia da volta do Senhor Jesus, a noiva, que é a igreja, que somos nós,
vamos nos encontrar com o noivo, que é Jesus, e vai ter uma festa. Eu não sei direito como é que vai ser essa festa, mas deve ser boa, porque os anjos é que vão preparar, e está sendo idealizada pelo Pai, para o seu Filho, o Todo-Poderoso é que está planejando isso, e nós vamos celebrar essa festa, e esse será o último dia em toda a história em que a gente vai celebrar uma ceia como essa, para dizer: o tempo da espera terminou. Cada vez que a gente celebra a ceia do Senhor, a gente está olhando para frente e dizendo: vem, Senhor Jesus, vem, porque nós queremos celebrar aquela grande festa. Hoje a gente só tem um aperitivo, um pedacinho de pão pequenininho. Quando eu era pequeno eu ficava tão bravo. Eu era pequeno, e aí vem o pãozinho da ceia, né? Pequenininho, não é verdade? E o suco de uva, que era o mais gostoso, né? Um cálicezinho desse tamanho, né? Falava: puxa vida, bem que podia ter mais, né? Esse negócio aqui. Então é só aperitivo agora, tá? Porque lá nas bodas do Cordeiro a gente vai celebrar uma festa tremenda com o nosso Salvador, com o nosso Senhor, com aquele que é Rei da nossa vida. A gente vai poder apalpá-lo, a gente vai poder falar com Ele, a gente vai poder celebrar tudo aquilo que nós hoje temos pela fé no nosso coração. Nós vamos poder desfrutar. Por isso a próxima perspectiva é a gente olhar para frente. Jesus não somente morreu, Ele ressuscitou, ascendeu ao céu, e um dia vai voltar para nos levar para o seu céu. E cada vez que nós olhamos para esse memorial, é como se nós estivéssemos olhando para a nossa aliança de noivado, e lembramos que temos um compromisso marcado para o casamento. E quando a gente celebra a ceia do Senhor, a gente está celebrando antecipadamente o que vai acontecer no nosso casamento. Hoje nós não somos tudo o que devemos ser, mas quando vermos, nós seremos como Ele, diz a Bíblia. 1 João 3,2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Por isso, nada pode nos separar do amor de Deus. E quando você está celebrando a ceia do Senhor, lembra disso. Você tem uma data de casamento marcada. Jesus vai voltar e todas as promessas dele vão acontecer. Cada vez que eu celebro, eu olho para trás, tudo que Jesus já fez, e eu olho para frente, Jesus está voltando. Terceira perspectiva que nós devemos olhar esse memorial, a gente tem que olhar para dentro. Versículos 27, 28, 31 e 32 vai dizer que antes de comer do pão e beber do cálice do Senhor, nós devemos nos autoexaminar. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. O que significa isso? Quando a gente olha para esses elementos e a gente entende que Jesus morreu e ressuscitou, e a gente entende que a gente tem um compromisso marcado com Ele, a gente tem que começar a se preparar para esse encontro. E esse memorial nos convida a olhar para dentro da gente, para aquilo que a gente chama de santificação. Algum tempo atrás, o meu filho pregou aqui um culto, né, e ele fez um negócio meio doido. Ele geralmente faz, mas tudo bem. Ele fez um negócio meio doido. Não sei se você lembra, se você estava aqui, veio uma jovem, não é? E estava tocando uma música sobre a igreja, a noiva de Cristo, e ela veio fazendo uma coreografia vestida de noiva. Quem estava aqui nesse culto? Tinha alguém aqui? Tinha, né? Algumas pessoas aqui. E aí no meio desse culto, né, com essa noiva bonita, de repente ele pegou um spray de tinta preta e estragou o vestido de noiva todinho. E pintou o vestido de noiva todinho. Era interessante olhar para o rosto das mulheres.
O que foi que você falou? Ainda mais o da minha mulher. As mulheres fizeram e sentaram assim bem na frente, assim, né? Estragou o vestido de noiva. Estragou mesmo, teve que jogar fora. Não teve jeito. Pintou tudo. E aí ele começou a pregar sobre a igreja, a noiva de Cristo. O que a Bíblia está dizendo é: olha, o Senhor está voltando. E cada vez que a gente participa desse memorial, Jesus está dizendo: com que roupa você vai para essa festa? Porque essas roupas representam a nossa vida, o nosso jeito de ser, as nossas atitudes. E a Bíblia está dizendo para a gente: antes de você comer do pão, de beber desse cálice, por causa do Senhor que esse cálice, esse pão representa, olha para a tua vida e acerta a tua vida com Deus. É como se cada vez que a gente estivesse participando desse memorial, o Deus Todo-Poderoso estivesse fazendo um apelo para você: filho, olha para o teu coração, olha para a tua vida, olha como você está vivendo, olha como eu estou vendo você, acerta a tua vida. E Paulo vai além, ele diz assim: quando a gente não ouve o apelo de Deus na nossa vida, quer seja pela pregação, quer seja por esse memorial, Deus precisa nos disciplinar. E ele vai dizer: olha, tem muitos de vocês doentes, tem muitos de vocês que já morreram, tem muitos de vocês que estão sofrendo, porque por não discernirem o corpo de Cristo, não somente nos elementos, mas por não discernirem tudo isso que representa a gente ser parte da igreja de Deus, Deus tem que julgar a sua casa, porque Ele não vai deixar no dia do casamento uma igreja toda pintada de preto, uma noiva pintada de preto. Ele tem que trocar essas roupas, mas para trocar essas roupas Ele tem que mexer na nossa vida. Nós precisamos ser lavados no sangue do Cordeiro outra vez, perdoados dos nossos pecados, mas nós precisamos nos vestir da santidade e da graça de Deus. E participar desse pão e desse vinho é um grande convite a que a gente olhe para dentro da gente e veja como é que está a nossa vida diante de Deus. Num culto de ceia na Escócia, o pastor percebeu que uma mulher não aceitou os elementos da mão do diácono, mas permanecia sentada, chorando. O pastor deixou a mesa e foi na direção dela e disse: tome, minha querida, isto aqui é para pecadores. Eu acho muito linda essa história, aconteceu de fato, porque não é vontade de Deus que você se autopuna. Tem algumas pessoas que dizem assim: eu não vou participar da ceia do Senhor porque eu estou em pecado. E aí sai daqui e continua pecando. E aí ele diz: não, já fui punido, eu não participei da ceia. Não, você não entendeu nada. O que Deus quer é que hoje você se arrependa dos seus pecados e que você firme um pacto com Deus. Porque se você participar ou não participar desses elementos, sem arrependimento, sem transformação, sem santificação, Deus vai ter que disciplinar você como você, pai, disciplina o seu filho. Entendem? O que Deus quer é que esse memorial seja uma mensagem ilustrada, que diga para a gente: lembra do que Jesus fez por nós, guarda no coração que Ele fez uma promessa que um dia está voltando e você faz parte de uma festa muito especial. Mas enquanto você espera, viva uma vida bonita aos olhos do Senhor. E se tem alguma coisa que está errada na tua vida, escuta a voz do Espírito hoje, deixa o Espírito Santo mudar a tua vida. E é tempo de arrependimento, de confissão, de perdão, de transformação. Não é tempo de autopunição. Sabe o que significa quando eu digo não quero participar da ceia? Senhor, eu não me meto nos teus negócios, mas não se meta nos meus. Então eu não tudo bem, fica aqui,
tá? Eu olho apenas isso como um elemento místico, só vai ver juízo de Deus se eu comer, se eu não comer não tem problema, mas na verdade, queridos, Deus julga os nossos pecados, e Ele tem que tratar os nossos pecados na nossa vida, você comendo ou não comendo. Quarta e última perspectiva que a gente tem que olhar, versículos 33 e 34 dizem assim: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E se alguém tiver com fome, come em casa, porque quando vocês se reunirem, para que isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes instruirei. Paulo está dizendo, olha, a ceia do Senhor nos convida a olhar na perspectiva do nosso redor, das pessoas. Nós devemos discernir as pessoas, o corpo de Cristo. 1 Coríntios 17, verso 17 diz assim: pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Ele está falando da ceia. E está falando do corpo de Cristo, e está falando do pãozinho que Jesus partiu e deu um pedacinho para cada um, e quando a gente come, ele vira o corpo de novo. E ele está dizendo, olha, precisa ter unidade na vida da igreja, precisa ter amor na vida da igreja, precisa ter comunhão entre os irmãos, precisa ter sensibilidade. E Paulo estava olhando para aquela igreja e estava preocupado com uma questão. E os escravos? É muito interessante como os preconceitos sociais, eles ficam inculcados na nossa mente, e a gente leva esses preconceitos para a nossa vida. Eu me lembro de um professor meu, no seminário, que era um evangelista, e ele pertencia a uma igreja muito importante, grande, na cidade de São Paulo. E ele começou a ir todos os dias para a rua, durante o domingo à tarde, e ele pregava o evangelho na rua, e começava a trazer as pessoas da rua para dentro da igreja. E aí um dia alguém disse assim, olha, irmão fulano, é muito maravilhoso o que você faz, mas você já percebeu que esse pessoal da rua a gente não conhece, não sabe quem é. Alguns que você traz cheiram mal. Como é que a gente faz? Ele falou, mas querido, Jesus não mandou a gente pegar o evangelho a toda criatura? Eu estou fazendo isso. E eu trago para a igreja, porque a igreja é o lugar onde todas as pessoas que são alcançadas pela graça precisam estar. E aí então esse irmão, como não achou argumento na Bíblia, na semana seguinte ele disse assim, já resolvi o problema, irmão. É o seguinte, nós separamos uma ala especial para os seus convidados. Ela está guardada em fita, só põe o povo lá. O resto da igreja fica em outro lugar. E aí lá a pessoa disse assim, que igreja é essa? E ele usou essa expressão forte, que constrói um chiqueirinho dentro dela, porque não pode se considerar irmão alguém que não tem a mesma posição social, o mesmo recurso financeiro, ou o mesmo sistema de vida que tem. Paulo estava olhando para isso e está dizendo assim, cada vez que você comer desse pão e beber desse vinho, lembra que eu morri por pobre, por rico, por sábio, por culto, por inculto, por grego, por judeu, e que lá no céu você vai conviver por toda a eternidade com essa gente. Agora eu vou falar, isso não está na Bíblia, não está na Bíblia o que eu vou falar, tá? Está só na minha cabeça. Eu às vezes fico lendo a Bíblia e fico imaginando as coisas, eu fico pensando assim, Deus na sua ironia vai fazer assim, eu preparei um quartinho para você, meu irmão, para toda a eternidade. E adivinha quem ele vai pôr no quartinho para você para toda a eternidade? Esses que você não queria conviver aqui na terra, serão os seus irmãos por toda a eternidade, dividindo o mesmo quarto. Te prepara.
Você acredita nisso também, pastor? Não? Só vai ter alemão no teu quarto, então. Ah, não, vai ter muito mais. Vai ser uma grande bênção. Gente, o que a gente está aprendendo é que Deus está salvando pessoas de toda tribo, cultura, língua, povo e nação. Eles são diferentes, falam línguas diferentes, têm costumes diferentes. Dentro da nossa terra existem coisas diferentes. Mas Deus quer que nós sejamos irmãos uns dos outros e nós abençoemos uns aos outros. E Paulo vai dizer, não comam separadamente, não tem a mesinha do rico, a mesinha do pobre, a mesinha que tem comida, a mesinha que não tem comida. Não põe o cantinho dos escravos, mas entenda que aqui todas as barreiras precisam cair, porque o sangue de Jesus, o Deus vivo que encarnou-se por nós, Ele nos fez um único povo. Se tinha uma coisa que me irritava quando eu cheguei nessa cidade, quando diziam que a nossa igreja era igreja de rico. Eu falava, vai lá, que você vai encontrar gente de tudo quanto é tipo. Rico, pobre. E eu dou graças a Deus porque muitos de vocês são recebidos por alguns irmãos que eram moradores de rua e não vivem mais na rua. E você nem sabe, porque não precisa saber. 10 deles são membros da nossa igreja, sentam aí no meio de vocês, porque Jesus os tirou daquele lugar que não era vida, e deu uma vida abundante. E vida abundante é transformação de vida em todos os seus aspectos. E a gente dá glórias a Deus por isso. E é tão gostoso quando a gente celebra essas coisas. A gente celebra um Deus vivo que está no meio da gente. Eu nunca vou me esquecer da experiência que a gente teve aqui, num culto aqui na igreja, quando chegou um grupo de adolescentes da rua, sentaram lá na galeria, lá em cima, e alguém disse, olha, a galeria estava vazia, e alguém disse, olha, tem lá um grupo de meninos, sentaram sozinhos, vieram da rua, a gente não sabe quem são, o que está acontecendo. E meu filho estava sentado comigo aqui na frente e disse, são os meus convidados. E aí ele levantou, subiu lá a escadaria e foi dar um abraço num dos meninos lá em cima. E foi tão profundo aquilo, porque Deus tinha um propósito em todas as coisas. Um daqueles meninos, eles tinham sido evangelizados pelos jovens da igreja no meio da rua, no meio da madrugada. E eles moravam num mocó aqui perto. Mocó, não sei se você sabe o que é. É um buraco cavado na terra, nos alicerces de casas antigas, como é que chama? Viadutos e assim por diante. Eles moravam lá, enfiados numa toca. Mais de 10 naquele buraco. Tá? E eles foram convidados para vir no culto. Eles chegaram aqui, viram tudo isso e disseram, onde é que a gente vai ficar? Escolheram ficar lá na galeria, escondidinhos lá num canto. E um daqueles meninos fez uma oração e disse assim, Deus, se o Senhor de verdade me ama, se o Senhor de verdade ouve a minha oração, manda alguém vir aqui me dar um abraço. E ninguém estava sabendo disso, só Deus. E quando meu filho viu o que estava acontecendo, que os meninos estavam lá, os convidados, ele levantou, subiu as escadas, foi direto nesse menino que tinha feito a oração e deu um abraço nele. E aquele menino começou a chorar e soluçar, chorar e soluçar, chorar e soluçar. E disse, que foi, menino? E ele disse, eu fiz uma oração agora sim, e você sai lá da frente e vem aqui e me dá um abraço. Deus me ama, Deus se importa comigo, Deus me ama. Queridos, quando a gente celebra a ceia do Senhor, o que Deus está dizendo para a gente é que nesse ambiente as pessoas têm que sentir que Deus os ama. E para isso você vai ser o braço de Jesus, a mão de Jesus, o ombro de Jesus, os olhos de Jesus, os pés de Jesus, que celebram o amor de Deus na vida das pessoas. Eu queria convidar você hoje a celebrar a ceia do Senhor comigo. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você deve participar. Se você, tendo recebido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já assumiu um compromisso com Ele de fidelidade e de amor, sendo parte da igreja de Jesus, através do batismo e da profissão de fé, você deve participar.
Porque isso aqui é coisa para quem já se comprometeu com Jesus. E se comprometeu não apenas aqui na mente, no coração, mas se comprometeu de fato, de direito e de verdade, como parte do corpo de Cristo, como igreja do Senhor, assumindo responsabilidades no reino de Deus. E eu quero te convidar para você lembrar o que Ele fez por nós. Ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. De você crer e esperar com alegria a sua segunda vinda. Você olhar para dentro de você e dizer: Senhor, me ajuda a colocar a roupa mais bonita de santidade para o Senhor. E querido, se tem alguma coisa que o teu noivo, que o teu Senhor não gosta, tira. Não vai para esse casamento com isso que Deus não gosta. Fica bonito, fica bonita. Se prepara com alegria. Isso é santificação, onde a gente vai dizendo: não, Senhor, vou deixar isso, vou deixar aquilo, vou viver para a tua glória. E olha ao teu redor, porque nós somos os representantes de Jesus nessa terra, o corpo vivo de Cristo nessa terra, que ministra amor uns para com os outros. E quem sabe lá no teu prédio, e quem sabe lá no teu trabalho, e quem sabe em algum lugar dessa terra tem alguém orando como aquele menino. Deus, se o Senhor existe e pode ouvir a minha oração, manda alguém aqui. Sabe, queridos, quando você vai em nome de Jesus e nem sabe que você está indo porque você é resposta de oração, mas só porque você é servo de Deus você vai. E quando chega lá descobre que você é resposta de oração. Eu queria convidar você a celebrar a ceia do Senhor comigo. Agora, se você ainda não está preparado, e o único preparo é Cristo Jesus, seu Senhor da nossa vida. Então eu queria desafiar você hoje a fazer um pacto com Jesus. E convidar Jesus para ser o Salvador da tua vida, o Senhor da tua vida. A convidar Jesus para construir o altar dele no teu coração. Para fazer valer aquilo que Ele fez lá no passado para você. Porque aquilo só tem sentido para a gente se a gente tomar posse. Pela fé. Para a gente poder celebrar a coisa mais preciosa, que é ser igreja e cultuar Jesus de todo o nosso coração. E você pode fazer isso de uma maneira simples. Hoje eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Nosso horário já foi. Mas eu queria dizer para você que você faz isso no teu coração, quando você convida Jesus para entrar dentro da tua vida, da tua alma, quando você diz para Ele que você é pecador, que precisa do perdão dEle, e quando você assume um compromisso de viver para Ele, para a glória dEle, do jeito dEle, à luz da palavra de Deus, e que você vai procurar a tua igreja, vai procurar a igreja, para ser discipulado, ensinado, batizado e se firmar como servo de Deus e ministro dele porque cada um de nós somos ministros de Deus nessa terra. Se você não fez isso, faça logo, não tem bênção maior. Mas se você já fez, eu te convido a participar conosco e a celebrar Jesus, Senhor da nossa vida. Eu queria convidar os diáconos para virem aqui à frente, para que eles possam distribuir o pão e o vinho. E queria convidar você a participar conosco nesse espírito. E enquanto eles distribuem, eles já vão chegar e vão se organizar e vão distribuir. Nós vamos estar adorando a Deus. Enquanto eles estão distribuindo, nós vamos estar cantando louvores. E lembra, Jesus está aqui. Lembra, os anjos do Senhor estão aqui. E lembra, o lugar do altar de Deus lá na sala do trono está aberto para nós. Ele continua conosco aqui. Ele é o Senhor da nossa vida. E nós o bendizemos e adoramos. Adoremos ao Senhor. Poderia
a natureza em tudo que se fez, bem mais vivo do criado por Deus, tu és princípio, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Tudo é bom, sua vida entregou, meu Senhor. Obrigado foi como foi, machucado no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poderias, e a natureza e tudo que se fez. Muito mais, muito. Bem mais que tudo criado por Deus. Tu és o alfa e o ômega. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparáveis pra mim. Por amor, sua vida entregou, Deus Senhor. Humilhado foi, machucado no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Foi tudo por amor. Por amor, sua vida entregou, Deus Senhor. Humilhado foi, machucado no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como foi, machucado no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Sim, eu amo
Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele o lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, demorou uma coroa trocar. Queria saber se alguém deixou de ser servido do pão e do vinho. Levanta bem alto a mão para que a gente possa ver lá na galeria ou aqui embaixo. Se alguém deixou de ser servido, se houve alguma falha, eu creio que não, eu não estou vendo, tá? Aqui na frente, todos foram servidos. Muito bem. Hã? Lá em cima tem alguém? Lá na galeria, deixaram de ser servidos, eu não consigo enxergar. Será que alguém pode... Já foi, tá ótimo, tá? Eu queria que você chegasse perto aqui com a câmera para mim, que eu queria falar com quem está assistindo a gente pela internet. Eu queria dizer para você o seguinte: se você está na cidade de Curitiba, aceite o convite nosso, venha participar de um culto aqui com a gente e celebrar com a gente um culto, esse mover de Deus junto com os teus irmãos. Se tem algum impedimento físico, pessoal, Deus sabe, mas se não tem, não perde essa bênção. E se você estiver em qualquer outro lugar do mundo, procura uma igreja para ter comunhão com os teus irmãos, porque a fé é muito mais do que contemplação, é sentir essa bênção dessa comunhão tão preciosa com o Senhor. Pensa nisso, e eu vou te esperar aqui para a gente celebrar junto. Vale a pena a gente estar junto, não vale? É gostoso, não é? Eu queria que a gente fizesse o que a Bíblia nos ensina, que esse momento nós orássemos agradecendo a Deus, adorando ao Senhor. Eu vou chamar o William aqui para orar junto com a gente. Vou convidar o Sanderson. Onde é que está o Sanderson? Vem para cá também. A palavra de Deus nos diz que naquele dia em que Jesus instituiu esse memorial, foram feitas 2 orações de ação de graças. A primeira, antes deles comerem do pão, diz a Bíblia que Jesus agradeceu a Deus o corpo dele que seria partido por nós. Que gratidão! Eu posso agradecer facilmente que Jesus morreu na cruz por mim, mas Jesus agradecer que ele morreria na cruz por mim, só quem me ama muito. E depois, antes de beberem do vinho, Jesus agradeceu, porque ele sabia que esse sangue ali simbolizado era o cálice da nova aliança que Deus fazia conosco. E eu queria convidar você a primeiro orar conosco, com o William, agradecendo o pão, e depois a gente vai comer desse pão. Depois, o Sanderson vai orar agradecendo o sangue de Jesus vertido por nós, e nós vamos participar desse cálice. E o meu desafio para você nessa noite é: coloca a tua vida em santidade e coloca a tua vida em serviço para a glória de Deus. Olha para dentro e olha ao redor, porque para trás e para frente é fácil olhar. Jesus já morreu por nós e ele vai voltar, mas essa é a nossa parte, olhar para dentro e olhar ao redor. Paizinho querido, obrigado. Obrigado pelo privilégio de poder saber que um dia nós vamos sentar à sua mesa e face a face, Pai, nós vamos partir do pão, beber do vinho
e comemorar da festa do reencontro contigo. Obrigado, Pai, porque isso não é uma esperança. Nós não temos esperança, Senhor. Nós vivemos de certeza, certeza da Tua palavra, certeza do Teu amor, certeza do Teu cuidado, do Teu carinho. Oh, Paizinho querido, obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor nos chama de amigo. Obrigado porque o Senhor senta à nossa mesa e o Senhor realmente permite que a gente desfrute da Tua bondade, do Teu carinho. Obrigado, Pai, porque ainda estamos no tempo de separação, Pai, não do Espírito, separação daquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar, mas nosso coração enxerga, Paizinho. Enxerga o Senhor aqui tão pertinho. A gente pode sentir Teu calor, Teu amor, sentir Teu abraço na tristeza, coração aflito, sentir Tua palavra doce, Tua palavra de conforto. Obrigado, Pai. Obrigado porque nesta noite nós podemos comemorar a Tua vida, vida em abundância em nós e através de nós. Continue conosco, Paizinho. Fique conosco. Vem participar da Tua mesa agora junto com a Tua igreja. Nós te pedimos no nome santo, santo, santo de Jesus. Amém. Vamos participar do pão. Comemos. Papai, obrigado. Obrigado que essa noite, uma vez mais, temos o privilégio de beber, Senhor, em memória da ressurreição de Jesus por nós. Senhor, que maravilhoso é saber que aquele vestido que somos nós antes de Jesus, totalmente manchado, rasgado, um trapo, pelo sangue de Jesus, é lavado e é uma veste de festa para a grande boda celestial. Senhor, por esse sangue temos a certeza da verdade, de que não vamos estar na caçamba que desce para o inferno, mas vamos estar no trem que leva com os anjos para a vida eterna. Que gostoso, Senhor, sabemos que vamos subir, e Satanás e seus demônios não vão impedir, e nem nós, porque nós nos rendemos a Ti, e bebemos essa noite como memória, para que todos saibam que nós um dia pedimos perdão de nossos pecados, nos arrependemos como agora mesmo, e bebemos o sangue de Jesus, que nos autoriza, Senhor, naquele momento de confissão, de recebendo Jesus, permitir que Deus escrevesse nosso nome no livro da vida eterna. E assim dia a dia Tu nos prepara para aquele dia, onde cada um de nós que estamos aqui estará diante de Ti. E queremos, papai, ouvir Jesus nos dizer: vem, amado meu, vem, amada minha, e entra no gozo eterno com papai. Ó Senhor, em memória de Jesus Cristo ressuscitado, nós bebemos esse cálice com esse vinho, dizendo que fazemos parte, por graça Tua, e apenas mérito Teu, como testemunho, para que outros se rendam a Jesus Cristo, de que Jesus é nosso Senhor. Amém. Queria convidar você para ficar de pé. Dá a mão para o teu irmão, tá? Quem está aí do teu lado é teu irmão. Dá a mão para ele, fecha aí o corredor. A gente vai terminar esse culto
como o povo de Deus. Eu sempre gosto de terminar assim, porque no mundo a gente sempre está separado, está sempre dividido, a gente sempre tem classes sociais, tem isso, tem aquilo. Você está dando a mão para alguém que você não conhece, às vezes você não sabe o nome, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas lembra, é teu irmão. É teu irmão. E Jesus está aqui conosco. E a Bíblia diz que quando a gente faz alguma coisa por um dos pequeninos do Senhor, é como se a gente estivesse fazendo exatamente para Ele. Então você está dando a mão para Jesus. Não é assim que a Bíblia está ensinando a gente? E agora nós vamos adorar a Deus. E junto com a gente vão estar os anjos. E o Senhor com sua sala do trono aberta, recebendo cada um de nós em festa. E dizendo, um dia a festa vai ser mais bonita ainda, porque eu estou preparando para você. E a gente vai sair daqui a pouco por aquela porta e vai para a vida, para os problemas, para as lutas, para as dificuldades, para o trabalho, para a falta de dinheiro. Mas a gente não vai sozinho. A gente vai com Jesus aqui dentro do coração. E Ele prometeu, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então adora Jesus. E quando terminar essa música, terminou o culto. E se você sentir o desejo de dizer uma palavra de bênção para o teu irmão, vai lá e diz, olha, eu queria dizer isso que está no meu coração, que eu sinto que é uma palavra de bênção. Quem sabe Deus não vai usar os teus lábios hoje para abençoar alguém em nome de Jesus, né? Talvez tenha alguém aqui esperando uma palavra, e você é a pessoa que Deus escolheu para dar essa palavra, e vai ser instrumento deles. Então agora adore, e quando terminar o culto, você deixa uma palavra de bênção com alguém, e vai para a vida, com Jesus, para fazer diferença nessa terra, amém? Adoremos ao Senhor. Sempre o grandioso Senhor. Aleluia. Aleluia.
Que Deus te abençoe. Vá em paz.